graças, o rendemos, porque sabemos que a tua beleza e a tua santidade é aquela que tem nos fortalecido nessa manhã. Louvado seja Deus. Louvar a Deus também pela vida de cada um de nós que estamos aqui para adorarmos aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória e também de todo o louvor. Eu quero aproveitar os irmãos a qual hora estão aqui de pé. Quero pedir a você que pode manter em mãos o seu exemplar da Bíblia e abrir para mim, por gentileza, no livro de Salmos, de número 115. Livro de Salmos, número de 115. Aleluia, glórias a Deus. Sentimos a graça do Espírito Santo nessa manhã. Já ouvimos Deus falar por intermédio das oportunidades, e agora vem o alimento principal, que é a palavra do nosso Deus. Salmos de número 115. Louvado seja Deus. Quero glorificar a Jesus por cada um daqueles que tiveram aqui a sua oportunidade e fez o uso dela para poder adorar, exaltar e também enaltecer o nome santo daquele que vive e daquele que reina. Glórias a Deus, porque sabemos que só estamos aqui nesta manhã porque o Senhor Deus tem nos sustentado. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Salmos de número 115. Aqueles que encontraram a referência bíblica confirmam dizendo amém. Salmo 115, nós iremos meditar apenas de um verso. O verso é esse, é o primeiro, verso de número 1. Salmos de número 115, verso de número 1. Segundo a tradução da minha Bíblia, diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Repito, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. E você se assente glorificando e exaltando o nome de Jesus. Meus irmãos, por favor, quero pedir a atenção de todos para essa palavra em que o Espírito Santo colocou meu coração nessa manhã. Quero prometer aos irmãos que serei breve, objetivo, mas que cada um de nós venhamos estar atento à voz de Deus nessa manhã, para nós entendermos o propósito dele. Amém? Queridos, o texto que a princípio nós aqui lemos e tomamos por base é um texto a qual ele está inserido e escrito ao Primeiro Testamento da Bíblia Sagrada, a qual nós conhecemos como o Antigo Testamento. Sabemos que no Antigo Testamento, sabemos que o próprio Deus é aquele que nos revela a tua palavra, é aquele que nos direciona por intermédio da sua palavra. E o verso em que aqui mencionamos, ele está escrito ao livro de Salmos, o livro de Salmos, inserido ao Primeiro Testamento da Bíblia Sagrada, a qual o seu conjunto em uma galeria de livros chamados livros poéticos, e dentre estes livros poéticos está inserido o livro de Salmos. Sabemos que a maioria das composições dos Salmos são louvores, e a maioria deles são louvores de gratidão,
dentre deles há louvores de súplica, louvores de clamor, louvores de pedido, reconhecimento e também de gratidão, e também louvores de grito de guerra. Perceba que nos Salmos de número 115, e o verso primeiro em que aqui mencionamos, se trata em um desses versos, ou até mesmo em um desses salmos, que antigamente as pessoas, na época da nação de Israel, quando a nação de Israel era confrontada pelos seus inimigos, pelos seus adversários, muitas das vezes, até mesmo como Davi e seus exércitos, costumava entoar louvores, antes mesmo deles enfrentar uma guerra espiritual, antes mesmo deles enfrentar uma batalha espiritual. E é bem verdade que quando aqui esse salmo foi escrito, principalmente o verso de número 1, se tratava na época, no reinado de Ezequias. Perceba que dentre este reinado, o rei Senaqueribe estava ali mandando o capitão de seu exército confrontar a nação de Israel. É bem verdade que quando este salmo foi escrito e composto, era quando Israel se sentia oprimido, se sentia apreensivo, porque o rei Senaqueribe estava por invadir o território de Israel, estava por invadir e tomar todos os benefícios, todas as posses, tudo aquilo que é de propriedade de Israel havia de ser destruído, havia de ser tomado por conta da desobediência, por conta do declínio espiritual em que Israel estava vivenciando. Perceba uma coisa, por mais que eles recebam essa ameaça do capitão do exército do rei Senaqueribe, perceba que dentre a essas ameaças, a própria nação de Israel, eles ficando apreensivos, eles ficando com medo, agora eles procuram o refúgio no Senhor Deus, eles procuram uma solução no Senhor Deus. Perceba que dentre essa solução em que eles procuram, perceba que dentre esta solução em que eles estavam ali procurando o refúgio no Deus Todo-Poderoso, a composição destes salmos. Quem há dentre nós, quem há no meio de nós, a não ser o Senhor? A tua glória, a tua fidelidade. A Bíblia vai nos descrever a respeito do caráter do escritor destes salmos. Perceba que o caráter dele era adorar aquele que é digno de toda adoração, que é o Senhor Jesus Cristo, que és o Deus Todo-Poderoso. É bem verdade que antigamente, quando eles se preparavam para as guerras, quando eles se preparavam para as batalhas, muitas das vezes eram como de costume se reunirem antes das batalhas acontecerem, fazia aquele momento de comunhão, faziam aquele momento, aquele período de oração ao Senhor, colocando todos os seus votos, depositando toda a sua confiança no Mestre. E quando ele se reunia antes das batalhas, antes das concordâncias entre eles, Deus havia de enviar o teu Espírito, Deus havia de enviar a sua solução, que era o teu poder, que era a tua presença, que era a sua mão forte. Perceba que dentre esta comunhão, que dentre esta reunião, antes do acontecimento das batalhas, antes do acontecimento das guerras, assim acostumava fazer Davi. Davi se reunia com os seus companheiros de batalha, com seus companheiros de guerra, e Davi reunia com todo o seu exército para ter aquela comunhão com o Espírito Santo, para ter aquele período com Deus, porque Davi sabia
sabia que ele saísse como vencedor daquela batalha, não vinha somente de sua capacidade, não vinha somente das suas habilidades, não vinha somente das suas forças, porque o próprio salmista, não sabemos se era Davi, mas o próprio salmista vai dizer no Salmos de número 46, verso de número 1: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente. A história da Bíblia vai dizer que o compositor destes Salmos de número 40, verso de número 1, era um daqueles que estavam vivenciando a apreensão das ameaças do rei Senaqueribe. Perceba que dentre essa ameaça nós ficamos apreensivos. É como se fosse nos dias de hoje, até mesmo dentro do seu local de trabalho, dentro do seu local, do seu ambiente profissional, aonde você tem exercido a sua profissão, até mesmo quando rola uma palavra daqui, quando acontece uma fofoca dali, uma palavra de lá ou uma palavra de cá, é onde você fica apreensivo. Será que eu serei mandado embora? Será que eu perderei o meu emprego? Será que eu perderei a minha oportunidade de trabalho? Às vezes, quando você pensa que aquilo é seu, mas na verdade não foi Deus quem tem preparado, mas sim foi o homem. Mas quando é aquilo que é preparado pelo homem e nós perdemos, verdadeiramente sabemos que não é providência de Deus, porque aquilo que Deus ele dá, o homem ele não toma. Aquilo que Deus ele entrega, o homem também não toma. É verdadeiramente o que acontecia com os exércitos da nação de Israel naquela época. É bem verdade que no contexto histórico, se você se aprofundar, você vai ver que na época do reinado de Henrique V, o rei britânico, aonde preparava o seu exército para a grande batalha com Carlos VI. Carlos VI era o rei da França, o rei de Paris, e aonde eles estavam com a certeza de que iria de vencer toda a batalha, porque o armamento que eles tinham era maior, o preparo que eles tinham era maior. Mas Henrique V sabia que o próprio Deus é aquele que tem capacitado o teu exército, porque até mesmo o líder daquele exército do rei britânico, ele entoa o primeiro verso dos Salmos de número 15, dizendo: quem é nós e quem entre nós é aquele que é glorioso, aquele que é poderoso, e a tua fidelidade e a tua benignidade dura para sempre. Ou seja, vindo de um líder, vindo de um capitão, vindo de alguém que está na direção de um exército, vindo de alguém que estava na direção, oh glória, vindo de alguém que estava na liderança de um povo, na liderança de um exército, a história vai dizer que aquele capitão entoa este verso, e todos aqueles que viriam em sua retaguarda, vendo o seu líder entoando este salmo, todos eles começaram a entoar salmos e louvores ao Senhor, aleluia. E a história vai dizer que o verdadeiro, aquele que conhecia, aquele que sabia de quem estava na direção, era Deus, pois a Bíblia vai dizer: a obra sem fé é uma obra morta, mas fé em todas as áreas, em todos os aspectos das nossas vidas, devemos colocar a nossa certeza na frente, porque quando nós colocamos a nossa certeza, é onde o próprio Deus olha para mim e para você: não temas, mas creia somente. E quando nós olhamos
para a composição destes salmos, nós víamos os ameaçadores, aqueles que estavam ali, ou seja, perseguindo a nação de Israel. No verso de número 2 eles vão dizer: mas quem é esse Deus que eles servem? Ou seja, a nação de Israel reconhece que o Deus que os seus adversários servia não era um Deus, aleluia, um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Oh glória! Até mesmo eles vão citar na composição desse salmo dizendo: tem ouvidos, mas não ouve; tem boca, mas não fala; tem olhos, mas não vê; tem mãos, mas não apalpa; tem pés, mas não anda. Mas conhecemos um Deus que ele tem olhos como chama de fogo, ele tem ouvidos para ouvir a nossa súplica, ele tem boca para colocar a palavra na nossa vida, ele tem mãos para poder apalpar o nosso chamado, ele tem pés para poder conduzir eu e você. Ou seja, Deus está nos dizendo nessa manhã: ainda que eu e você iremos de enfrentar uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, mas hoje é manhã de eu e você entoar louvores de gratidão ao Senhor, entoarmos louvores de adoração ao Senhor. Sabe por quê? Porque o que o diabo mais ele quer, que eu e você enterramos o nosso chamado, enterramos o nosso ministério, o nosso propósito. Mas hoje é manhã de eu e você reconhecermos que o Deus que nós servimos é maior, que o Deus que nós adoramos é maior. E Deus está dizendo para você, mediante essa batalha espiritual, mediante essa guerra espiritual, o teu adversário não prevalecerá contra você, o teu adversário não prevalecerá contra a tua casa. Mas hoje é manhã de você reconhecer o que o próprio Deus colocará a vitória na sua vida. Aleluia! Eita glória! Eita glória! Eita glória! Parece que eu vejo o exército se preparando. Oh glória! Há uma comunhão espiritual, há uma reunião espiritual, que dentre o exército, dentre os soldados, não havia somente espada, não somente havia escudo, não havia somente preparo, mas havia evangelho, havia a palavra. Não adianta eu e você conquistarmos uma profissão, não adianta eu e você constituirmos uma família, não adianta eu e você termos uma família, não adianta eu e você termos um ministério, não adianta eu e você termos um chamado, não adianta eu e você termos uma residência, mas não termos o evangelho, mas não termos a palavra. Deus ele está dizendo: você pode ter profissão, mas se não tiver a palavra não vai crescer. Você pode constituir uma família, mas se não tiver palavra não vai prosperar. Você pode ter uma casa, mas se não tiver evangelho, essa casa não vai permanecer. É Deus dizendo ao seu coração: você pode passar pelo exército, você pode passar pela batalha, mas você vai passar com a palavra, você vai passar com a presença, você vai passar com o evangelho. É Deus dizendo para você: tu pode entrar no campo de batalha, tu pode entrar até mesmo no deserto, mas você vai entrar com a palavra, você vai entrar com o evangelho. Deus
está revelando para mim e para você nessa manhã. Não adianta nós temermos mediante as dificuldades, não adianta eu e você temermos por aquilo que está ao nosso redor, não adianta termos medo daquilo que tem nos tentado nos derrubar, mas Deus está soprando ao meu e ao seu coração nessa manhã, dizendo: ei, minha filha, permaneça na presença de Deus. Ei, meu filho, permaneça na presença do Senhor. Não terá rei Senaqueribe, não terá exército que irá de derrubar o propósito de Deus, não terá ninguém que irá de parar o propósito de Deus na tua vida. Ou seja, Deus está dizendo para você nessa manhã, meu irmão: erga a tua cabeça e começa a viver os propósitos do Senhor. Hoje é amanhã de você bater no peito e reconhecer: não há entre nós o Senhor, a tua glória, a tua presença prevalecerá sobre a tua vida, prevalecerá sobre a tua casa, prevalecerá sobre o teu chamado, prevalecerá sobre o teu propósito. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa presença, levanta a tua mão e libera a glória, levanta a tua mão e libera a adoração, porque o próprio Deus, ele vai dizer para você: o inferno não vai parar o teu chamado, o diabo não vai parar o teu chamado, os céus pelejam ao seu favor. Oh glória, oh glória. Vai adorando Ele aí agora, vai glorificando Ele aí agora, vai recebendo a presença dEle aí, vai. Faz barulho de profeta na terra, faz barulho de adorador na terra, porque o inferno não prevalecerá contra a tua vida espiritual, o inferno não vai prevalecerá contra a tua casa espiritual, mas você vencerá em Cristo. Levanta a mão e faz barulho, vai. Deus pelejará ao seu favor agora. Aleluia. A presença dele está na casa, a glória dele está na casa. Deus está dizendo: não terá exército, não terá demônio, não terá inferno que irá de parar o propósito de Deus. Eu vou falar até você dar glória, eu vou falar até você adorar. Achai que choque me dácia, eleve a shuribi cominaia sei. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, meu irmão. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, minha irmã, que aquele que tenha tentado parar o teu chamado, aquele que tenha tentado parar o teu propósito, você verá Deus te alcançar nessa manhã. Pastor, para mim não dá certo, pastor, para mim não tem crescimento, pastor, para mim não tem prosperidade, mas eu quero dizer para você nessa manhã: chegou o dia de você entoar salmos de louvores ao Senhor. Eita glória, eita glória. Não há presença maior, não há propósito maior, não há evangelho maior, não há presença maior, não há milagre maior, não há promessa maior daquilo que Deus ele tem na tua vida hoje. Se eu fosse você, levantava a tua mão. Se eu fosse você, começava a poder profetizar, porque o diabo não vai calar você, o diabo não vai parar você, o diabo não vai parar o teu propósito, o diabo não vai parar a tua promessa nessa manhã. Se eu fosse você hoje, começava a abrir os teus olhos. Se eu fosse abrir você hoje, começava a abrir os seus ouvidos. Se eu fosse você hoje, começava a abrir a tua boca, dando glória, exaltando o nome dele.
Levanta a mão, vai. Levanta a mão, vai. Deus está operando em seu favor agora. Se você não recebeu a presença dele, vai receber agora. Se você não recebeu a palavra dele, vai receber agora. Se você não recebeu a promessa dele, vai receber agora. Deus está dizendo: a sua casa vai permanecer de pé, o seu propósito vai permanecer de pé, a tua promessa vai permanecer de pé agora. Oh, glória, vai. Quem tem glória, libera a glória. Quem tem aleluia, libera aleluia. Quem tem adoração, libera adoração agora. Deus está operando em seu favor agora. Oh, glória. Oh, glória. Eu sinto a presença dele aqui hoje. Eu sinto a glória dele aqui hoje. Deus está pelejando ao seu favor. Deus está pelejando a favor da tua casa agora. Alabra candarabia calabacai. Uribe comida e assubi calabra comidácia. O propósito vai permanecer na tua vida hoje, varão. O propósito vai permanecer na tua vida hoje, varoa. O diabo não vai parar o crescimento da tua casa. O diabo não vai parar o propósito da tua casa, porque você tem buscado a presença dele, você tem buscado a essência dele. O diabo não vai parar, não. O diabo não vai parar o propósito de Deus na sua vida. Meu Deus, é coisa linda do céu, é coisa linda de Deus. O diabo parou e olhou, e ele disse: espera aí, é hoje que eu vou parar a casa dela, porque ela está estacionada. É hoje que eu vou entrar na vida dele e vou fazer arruaça, porque ele não quer dar ouvidos à palavra de Deus. Mas o próprio Senhor está nos revelando nessa manhã: quem te escolheu foi ele, foi o próprio Deus. Quem te capacitou foi ele, foi o próprio Deus. Eu vou falar até você da glória. Jesus está dizendo: você não vai sair vazio hoje daqui. Você não vai sair vazia hoje daqui. Deus está preparando algo grande para a tua vida. Deus, ele tem preparado algo grande para a tua casa. Deus, ele tem preparado algo tremendo para a tua vida espiritual. Talvez você tenha indagado: pastor, mas eu oro, nada acontece. Eu profetizo, nada acontece. Eu prego e nada acontece. Mas Deus está dizendo para você: a sua adoração vai gerar um efeito. A teu clamor vai gerar um efeito. A palavra de Deus vai gerar um efeito na tua vida. Eu vou falar até você da glória, porque o próprio Deus está dizendo: a tua oração vai gerar milagre. A tua oração vai gerar providência. A sua oração vai gerar porta aberta. A sua oração vai gerar promessa. A tua oração vai gerar propósito. O diabo disse: eu vou parar a adoração dele, eu vou parar a oração dela. Mateus capítulo 21, versículo de número 22 vai dizer: tudo que pedis em oração será concedido. Deus está dizendo: a porta não se fechou, mas a porta permanece aberta. A porta não se fechou, mas a porta permanece aberta. Ou seja, se a porta está aberta na tua vida, hoje é manhã de você reconhecer de que Deus, ele vai te levantar de novo. Hoje é manhã de você reconhecer que Deus, ele vai levantar a tua casa de novo. Eita glória! Eita glória! Deus está dizendo para você agora: o diabo não vai abalar você, o diabo não vai desestruturar você, mas hoje você vai erguer a cabeça, hoje você vai levantar a cabeça e começar a profetizar na terra, e começar a adorar. Não, você não pegou de novo, você não recebeu de novo. Hoje é
manhã de você receber o renovo. Hoje é manhã de você receber o avivamento. Hoje é manhã de você receber palavra. Hoje é manhã de você receber o evangelho. Se prepara, porque o chamado vai crescer, o teu ministério vai crescer, a tua promessa vai crescer, o teu propósito vai crescer, a tua casa vai crescer, a tua família vai crescer. Levanta a mão, vai. Levanta a mão, vai. Levanta a tua mão direita. Levanta a tua mão esquerda também, por favor. Os céus pelejem em teu favor agora. Os céus operem em teu favor agora. Quem tem glória, libera a glória para ele, vai. Quem tem aleluia, libera aleluia para ele, vai. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você glorificar. Eu vou deixar você sapatear. Eu vou deixar você profetizar, vai. É 30 segundos de adoração, vai. É 30 segundos de glória, vai. É 30 segundos de aleluia, vai. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Meu Deus, é coisa linda do céu. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado verdadeiros adoradores. Porque Deus não quer ninguém brincando com a obra. Ai daquele que brinca com o meu altar. Ei, canto que vadai. De que onde placei. Ai daquele que brinca com a minha obra. Porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Tem pessoas que Deus tem levantado. Tem pessoas que Deus tem escolhido. Ainda eu ouço pessoas dizer: quem disse que eu queria ser escolhido? Quem disse que eu quero ser um escolhido? Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: quem te escolheu não foi o pastor. Quem te escolheu não foi a igreja. Quem te escolheu foi Deus. Foi o próprio. Quem te escolheu foi o teu Criador. Para que você duvidar da palavra dele? Para que você temer da palavra dele? Se quem te capacitou foi ele, quem te restaurou foi ele. Aleluia. Hoje é manhã de você abraçar propósito. E não seja teimoso e nem teimosa na presença dele. Tem gente que ainda fala: para que hoje? Deixa para outro dia. Ai, Jesus. Meu Deus. Tem gente brincando com o evangelho. Tem gente brincando com a palavra. Mas o próprio Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: chegou o tempo de nós levarmos a obra de Deus a sério. Chegou o momento de nós levarmos o altar de Deus a sério. Isso aqui é a Bíblia, ó. Nós somos templos do Espírito Santo. Imagine se Deus não levar nós a sério. Eu e você estaríamos perdidos. Mas o próprio Deus está nos revelando nessa manhã. Olha a composição deste salmo. Deus estava, olha só, no meio daquele povo. Sabe o que me chama a atenção? Além deste salmo, ele foi composto por uma pessoa que estava apreensivo, por pessoas que estavam em perigo.
mas eles não deixaram de reconhecer de que aquele que estava no meio deles era o próprio Deus. Sabe por quê? Porque hoje é amanhã de eu e você reconhecermos de que Deus é maior na nossa vida, de que Deus é aquele que está no controle da nossa vida. Deus é aquele que tem operado em favor da nossa vida. Ou seja, é momento de nós depositarmos a nossa confiança nele. Aleluia! Quantas e quantas vezes você tem entrado na casa de Deus, você tem entrado na presença de Deus, e você tem visto pessoas passar por dificuldades, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, meus irmãos, que é momento de eu e você levantarmos a nossa cabeça, é momento de nós depositarmos a nossa confiança no Deus dos exércitos. Oh glória, aleluia. Sabe por quê? Porque o próprio Deus é aquele que tem nos edificado, o próprio Deus é aquele que tem nos restaurado. Ou seja, chegou o momento de nós depositarmos a nossa confiança nele, de nós acreditarmos no Todo-Poderoso, naquele que é e naquele que há de vir, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Glória, eu sinto uma presença sendo manifesta aqui nesta manhã, pessoas que serão tocadas, pessoas que serão restauradas pelo poder da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo queria confundir a nossa mente, o diabo queria até mesmo nos desviar, mas hoje é manhã de sabermos que quem nos escolheu é o Senhor, quem nos capacitou é o próprio Deus. Porque o diabo queria nos convencer, nos dizer que nós não somos nada, mas sabemos que quem nos restaurou foi Deus, quem nos capacitou foi Deus, quem nos levantou foi o próprio Senhor. E o próprio Senhor está dizendo para mim e para você, Elevrachuri Candarabia Calabracai, que hoje é o momento de eu e você abrirmos o nosso coração para a obra, abrirmos os nossos ouvidos espirituais para entendermos o propósito de Deus, a palavra de Deus, que hoje você será reconhecido pelo próprio Deus, será reconhecido pela própria obra dele. E quando você ser reconhecido pelo Senhor, ser reconhecido pela palavra, verdadeiramente você será abraçado por ele, será tocada por ela, será restaurado por ele, será edificado por ela. Ou seja, hoje foi o momento em que Deus proporcionou essa oportunidade para você vencer o propósito que Deus colocou na tua mão. Porque Deus colocou na tua mão é porque Ele confia naquilo que você tem depositado. Oh glória, o seu clamor, a sua adoração sobre o altar dele, sobre a presença dele. Se você acredita nessa palavra, se você acredita nessa presença, levanta a tua mão para o céu e dá glória para o Senhor. Aleluia. Bem chocou de aleluia. Talvez você veio nessa manhã dizendo: pastor, eu venho perdendo as minhas forças, eu venho perdendo as minhas esperanças. Oh glória, mas o próprio Deus está soprando ao seu coração, está dizendo para você: chegou o dia do propósito, chegou o dia da palavra, chegou o dia em que Deus ele vai fazer a obra em que você tem tanto confiado no Senhor. Chegou o momento em que Deus ele vai colocar a promessa nas tuas mãos, a promessa na tua vida, e você vai ver que não haverá exército, não haverá nenhuma barreira em que irá de parar o propósito do Senhor, o propósito de
Deus. Ou seja, eis que o Senhor tem confiado a obra, que é a promessa de você adorar, a promessa de você glorificar o nome santo de Jesus. Ou seja, Deus, Ele vai capacitar a tua vida espiritual nessa manhã. Olha para uns salmos como esse. Ou seja, eles não tinham mais perspectiva nenhuma de que a vitória pudesse o alcançar. Sabe por quê? Isso era por conta da rebeldia, a desobediência de Israel. Por isso que Israel passou por todo esse cenário. Por isso que Israel passou por toda essa situação. Por conta da desobediência do mesmo. Eu e você só passamos por dificuldade. Eu e você só passamos por atribulação por conta da nossa desobediência, por conta até mesmo de nossa rebeldia. Mas o próprio Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Chegou o momento de nós abrirmos o coração para a obra. Chegou o momento de nós abrirmos os nossos ouvidos para a palavra de Deus. Nós ultimamente temos dado muito ouvidos aos homens, à carne, ao coração do homem. Mas devemos dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. Mas pastor, falar é fácil. Eu quero ver passar o que eu estou passando dentro da minha casa. Eu quero ver passar o que está passando dentro da minha família. Deus está dizendo: chegou o momento de você reconhecer que o propósito dele é na sua vida. Chegou o momento de você reconhecer que a palavra dele é maior na sua vida. Ou seja, ainda que você venha desconfiar, ainda que você venha temer aquilo que está ao teu redor, mas saiba que há um Deus que tem velado pela tua casa, há um Deus que tem velado pelo teu propósito. Eita glória, eu já vou finalizar, mas antes de eu finalizar, eu quero lhe dizer para você nessa manhã: chegou o tempo de você dar ouvido à voz de Deus. Eita glória, ainda que você venha depositar a sua confiança no Senhor, até mesmo se espelhar, até mesmo meditar nesta mesma canção desses salmos, Deus está dizendo: quem há entre vós há um maior do que aquele que você serve. Ou seja, Deus está dizendo: Ele é maior do que a sua dificuldade, Ele é maior do que a tua tribulação, Ele é maior do que aquilo que você tem passado. Ainda que o diabo venha lhe confrontar, ainda que o diabo venha lhe acusar, venha lhe apontar, mas saiba que o Senhor Deus, Ele tem te abraçado nessa manhã, e você vai sair daqui hoje com a convicção e a certeza de que tudo aquele que Ele tem feito na tua vida espiritual, na tua casa espiritual, porque a palavra vai permanecer na tua vida, o evangelho vai permanecer no teu coração. Ainda que o diabo tenha tentado lhe desanimar, mas saiba que tem um Deus que tem velado pela tua promessa. Saiba que tem um Deus que tem velado pela tua casa e pela tua família. Ou seja, hoje é o momento que você vai levantar a tua cabeça e começar a viver os propósitos dele, a viver a promessa dele. Hoje é tempo de você entrar na batalha espiritual com uma certeza que o próprio Deus, Ele vai colocar a providência na tua mão a partir de agora. Se você crê nessa presença, levanta a tua mão direita, levanta a tua mão esquerda e glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Oh glória, se coloca de pé, já vou terminar.
Aleluia, louvado seja o nome santo daquele que é, daquele que há de vir e daquele que está no controle de todas as coisas. Aleluia, não cesse de adorar e de glorificar o nome de Jesus. Amados, já vou finalizar a parte da mensagem, mas eu quero dizer para você, ainda que você entrou aqui nessa manhã com esse propósito, ainda que você entrou aqui nessa manhã sem perspectiva de nada, mas o próprio Deus, Ele está soprando no seu coração. O próprio Deus está dizendo para você: chegou o momento de você virar as costas para o mundo e não virar as costas para Deus. Sabe por quê? Porque você vai chegar um dia que você vai e o mundo vai ficar. Tudo aquilo que você tem feito vai ficar, mas vai servir para aquele grande dia o que você fez aqui. Quando chegar naquele grande dia, quando o livro da vida for aberto, Deus olhar para você e perguntar: o que você fez para mim? O que você fez para mim? Falou mal dos outros? Falou escondido? Falou mal do pastor? Falou mal da irmã? Falou mal do irmão? Ingeriu bebida alcoólica? Consumia cigarros, drogas, prostituição, mentiras, falsidades? Não estou apontando ninguém, irmãos, misericórdia. Os irmãos sabem que eu amo vocês, mas falamos de um modo geral. Pessoas não estão levando mais a obra de Deus a sério. Então hoje é manhã de eu e você refletirmos nessa palavra e levarmos mais a obra de Deus a sério. Amém? Então vamos estar orando, agradecer ao Senhor Deus por essa mensagem em que Ele colocou